Eu particularmente não sou muito fã e me irrita um pouco o termo relações de baixa manutenção. É agora que você vai ficar bravo comigo, vai ficar brava, mas eu gostaria que você me desse a oportunidade para que eu possa te explicar por que que essa ideia de relações, vínculos de baixa manutenção podem prejudicar muito mais do que ajudar, tá? E como que nós encaramos esses vínculos de baixa manutenção de uma maneira muito errada e como nós encaramos a solitude também de uma maneira muito errada, porque nós fazemos isso. A gente sai de um extremo e acaba indo para o outro extremo. A gente sai de algo que adoece e vai para outro algo que acaba adoecendo, porém, só que de uma forma diferente, né? Então vamos lá. Eu entendo o que as pessoas querem dizer com vínculos de baixa manutenção. Eu entendo. Que é o quê? É complexo, é muito difícil você ter alguém ao seu lado, né? Alguma pessoa ali, alguma amizade, seja lá o que for, que fica te cobrando presença o tempo todo. Que fica querendo, né, que você esteja por perto 24 horas do dia, que você esteja disponível 24 horas do dia. Você tem ali a sua correria, os seus afazeres, as suas responsabilidades, aquilo da vida adulta, podemos dizer assim. E eu entendo. eh, muitas amizades longas e tudo mais não tem esse assunto, papo, o tempo todo, todos os dias, toda hora. Às vezes fica meses sem se ver, às vezes fica meses sem se falar. Eu entendo isso, certo? E, de certa forma, eu também tenho essas amizades, né, que eu fico um bom tempo sem falar e depois, a hora que eu encontro, parece que nada mudou. Só que eu comecei a perceber no ano passado, eu estou gravando esse vídeo em 2026, no ano passado, 2025, eu vivi o ano mais recluso de todos, até agora, né? Eu definitivamente me tranquei em casa. As pessoas me chamavam para sair, eu não ia. As pessoas queriam me ver, eu sempre inventava uma desculpa, porque eu sempre gostei. Na verdade, assim, depois, né, da pandemia e tudo mais, eu passei a ser essa pessoa que gostava de ficar em casa. Porque antes da pandemia, eu era um cara que saía de segunda a segunda, né, vivia essa vida boêmia, né. Beleza. Então, eu saí de um extremo em que eu definitivamente assim, vivia numa loucura, né, de sair, de beber, de bar e tudo mais, para um outro extremo de não pisar o pé para fora de casa. Eu só fazia o quê? Trabalhava, ia para a faculdade, para academia e ponto final. Eu não tinha interações para além disso, e eu não tinha muitas interações com amizades de fato. E aí vem a internet. A internet traz o quê? Traz muitas vezes uma confirmação de que nós estamos fazendo o certo, o mais saudável. Ainda mais se a gente seguir pessoas que pensam muito parecidos com a têm um pensamento muito parecido com a gente. Então, agora começa o discurso, né? Ah, amizade de baixa manutenção, ninguém tá nem aí pra você, você tá sozinho. A gente começa então a pensar que a melhor coisa é se afastar. A melhor coisa é se trancar dentro de casa. E por um certo momento, é confortável, porque estar dentro de casa eu não preciso socializar, e socializar demanda um pouco da minha cognição. Eu não controlo tudo que está acontecendo ali no ambiente, né, quando eu estou socializando. É um pouco desconfortável. Quando eu estou em casa trancado ali, vendo, sei lá, um filme, fazendo qualquer outra coisa, eu controlo todas as variáveis. Então, se eu não quiser falar mais com ninguém, eu deixo o celular de lado e ponto final. Beleza. As amizades de baixa manutenção, elas estão se transformando em amizades que não têm manutenção nenhuma. Elas deixam de existir. As pessoas me chamavam para sair, eu nunca ia, até que as pessoas pararam de me chamar. As pessoas falavam que queriam me ver e eu nunca ia, até que as pessoas pararam de querer me ver. E aí, nesse momento, eu descobri que eu não estava vivendo em solitude. Eu tinha transformado a solitude em solidão. Porque a solitude nada mais é do que um equilíbrio entre interações sociais e um momento em que eu me sinto bem comigo mesmo, que eu estou ali mais introvertido, podemos assim dizer. A solitude também, ela envolve a ideia de que nós temos ali uma solidão existencial, que é dentro da nossa cabeça, e que a gente aprende a lidar com essa solidão.
com os nossos pensamentos, com os nossos medos, com os nossos monstros. Por quê? Tem muita gente que se tranca dentro de casa, mas tem ali um celular, tem ali a televisão, tem ali, né, uma música. Não consegue ficar 10 minutos ouvindo os próprios pensamentos. E acaba utilizando, então, de outros artifícios para fugir da própria mente. A solitude é esse equilíbrio. Em alguns momentos eu tenho interação com as pessoas, em outros momentos eu preciso de fato ficar mais trancado. E aí tudo vai depender também. Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, mas a questão é que nós estamos deixando de lado vínculos que são importantes e potencializadores, porque a gente está se trancando em casa e está achando que isso é um sinônimo de evolução, que isso é um sinônimo de maturidade. E sinto muito, não é. Não é. Porque nós crescemos principalmente nas interações. Eu sei que eu comecei a me amar quando algo muito parecido com o passado volta ou vem ou se apresenta e eu tenho uma mudança de comportamento. Eu aprendo quem sou muitas vezes com as interações. E aqui eu não estou falando para você ir pro bar, né? Encher a cara ou alguma coisa do tipo, ir pra balada. Não, eu só estou falando para que você não esqueça as pessoas ao seu redor. Para que você não esqueça as pessoas que de fato, em muitos momentos, querem o seu bem. Porque tem muita gente aí na internet que tá assim, ninguém tá nem aí pra você. Você tá sozinho, você tá sozinho, que não sei o quê. E aí você olha para aquilo, internaliza, acredita que de fato ninguém tá nem aí pra você e começa a criar intrigas internas, né? Com você mesmo, com você mesma, que tal pessoa não tá fazendo isso porque não tá nem aí pra você, porque tal pessoa não tá nem aí pra você porque ela não curte as suas coisas, que não sei o quê. Só que deixamos de lado o fator que a pessoa tem a própria vida também. E será que nós entregamos tudo aquilo que exigimos? Porque nesse mundo, principalmente digital, o ego se tornou a bola da vez. Tá todo mundo agora com o ego muito inflado, num egocentrismo muito grande, que tudo tem que girar em torno de nós, do meu próprio umbigo. É a famosa síndrome do protagonista. Então tudo tem que ser sobre mim, em relação a mim. Quando, né, alguém fala assim, pô, as pessoas não estão nem aí pra você, eu já disse isso, eu quero dizer que a grande maioria, que muitas vezes te julga pelo que você tá fazendo, ou alguém da internet, ou alguém de qualquer coisa, não sei, não tá nem aí pra você. Mas, às vezes você tem amigos, você tem vínculos, você tem sua família, né, se tiver uma boa conexão com eles e tudo mais, que se importam com você realmente. E aí a gente começa a criar atritos com essas pessoas. Porque talvez não consiga fazer aquilo que eu quero de fato. Porque tudo gira em torno agora do que eu quero. A gente perdeu a capacidade de lidar com o diferente. Ah, João, mas aí é difícil, né? Porque aí eu tenho que lidar sempre com o outro e entender sempre o outro. Não, 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 não. Isso daí que é o X da questão. Aprender a equilibrar. Saber que alguma coisa assim não está do meu agrado, que eu não gosto, certo? E que outras coisas eu tenho que entender que, é a pessoa. Outras coisas a pessoa pode mudar, outras coisas ela não consegue. É difícil. A gente não vai conseguir ter um manual, a gente não vai conseguir ter um passo a passo de quais são as melhores decisões, quais são as melhores formas de lidar com a vida e com as relações, podemos assim dizer, porque cada relação é única e cada momento da vida também é único. E aí o que que acontece? Olha só como é que são as coisas. As pessoas se trancam dentro de casa. Não começam a perder a capacidade de lidar com o ser humano, com as outras pessoas, com as diferenças, com outras individualidades, com outras subjetividades, né? Perde essa ideia de cultivar os vínculos, beleza. E aí começa a falar que isso é solitude, 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 blá, blá, blá. Aí a solitude começa a se tornar solidão. Essa pessoa ela começa a sentir falta de conectividade, começa a sentir falta de pertencimento, certo? O ser humano precisa de pertencimento. Começa a sentir falta de amor, de contato. Começa a sentir toda essa falta. Para onde que ela vai? Para a relação romântica, para vínculos amorosos, acreditando que esses vínculos
serão as únicas fontes de boa companhia e de amor. Às vezes você tinha muito amor à sua volta, talvez não poderia ser o amor que você tanto desejou, mas é o amor que as pessoas conseguiam te entregar. Como eu falei, não é para você aceitar qualquer coisa. Não é para você aceitar qualquer coisa, mas é para você parar de idealizar, achando que as pessoas vão fazer tudo exatamente do jeito que você quer o tempo todo e toda hora. Parece que as pessoas começaram a se tornar mimadas. Mimadas. Aí você começa a ter essa solidão, começa a se sentir sozinho, começa a se sentir sozinha, começa a pensar, nossa, ninguém tá nem aí pra mim, o que que você faz? Bate a carência, vou atrás de um relacionamento. E aí quando nós estamos carentes, qualquer vínculo serve. Qualquer pessoa que nos entrega um fiapo de, sei lá, de carinho, de atenção, a gente se apega àquilo ali com unhas e dentes, porque como eu não tenho nada, o pouco é muito. Como eu tô sem pessoas ali ao meu redor, qualquer coisinha que o outro me entregar acaba se tornando uma coisa muito grandiosa. Uma das formas de se prevenir de fato de entrar em qualquer vínculo que seja ruim e tudo mais é ter boas relações. Porque você vai começar a olhar as relações amorosas não como uma necessidade, mas sim apenas como uma vontade. Que você, sei lá, se permitiu conhecer alguém. Quando você torna o vínculo amoroso uma necessidade, você aceita qualquer coisa. E aí você se tranca dentro de casa. Gente, esses momentos de introversão, ficar mais introvertido, é importante, tá? E eu não tô falando isso como eu disse. A solitude é esse equilíbrio. Mas nós sim precisamos e temos que cultivar os nossos vínculos. Ah, João, você está mentindo, você está inventando coisa da sua cabeça. Tem um livro chamado Uma Vida Boa. Vou deixar o livro aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro, ele foi escrito pelo diretor de uma pesquisa, por um cientista, da pesquisa da Harvard, que, se eu não me engano, existe até hoje essa pesquisa, que começou em 1938, para explicar o que era felicidade. Eles pegaram aproximadamente 800 pessoas que algumas moravam próximas ali à faculdade, né, a Harvard, moravam ali em Boston, outras que estudavam em Boston e tudo mais, acompanharam essas pessoas pela vida inteira delas, algumas entraram no estudo adolescentes, outras mais velhas, depois de um tempo outras pessoas entraram e tudo mais, mas lembrando, é considerado o estudo mais longo feito até hoje. É esse livro aqui, ó. Você pode comprar, você pode ler, tem aí na internet, beleza? Eles chegaram num denominador comum, que o dinheiro é importante, com certeza, mas até certo ponto, ele é importante, ele é necessário. Passou daquilo, ele já, assim, você vai ganhar mais dinheiro, mas assim, não vai fazer diferença. Porque a falta do dinheiro, e essa falta de dinheiro, mexe muito com a nossa saúde mental. A falta do dinheiro, sim, mas o excesso não muda em nada. Você precisa ter dinheiro para ter ali uma vida de qualidade, beleza? Eles entenderam, então, que dinheiro é importante, mas até certo ponto, que sim, quando você tem as suas realizações profissionais também é importante, né? Porém, de nada disso adianta se você não tiver bons vínculos sociais, se você não tiver boas conexões. Então, o que traz mais felicidade, o que nos ajuda, certo? Nessa questão de potência, são os vínculos sociais. São as pessoas que estão à nossa volta. Se a gente for pensar nos pilares da saúde mental, exercício físico, boa alimentação, sono de qualidade, gestão do estresse e bons vínculos sociais. Tenta ver como que você fica depois de encontrar alguém que você gosta muito, depois de ter uma conversa que você gosta muito. Como eu falei, você não precisa ir para uma balada, você não precisa ir para uma festa, você não precisa sair para encher a cara, você pode ir para um café, conversar com a pessoa que você gosta. Você vai ver que depois tem uma potência, um aumento de potência, você fica bem. A solidão, ela prejudica a nossa mente, prejudica o nosso cérebro. E por incrível que pareça, no momento de maior conectividade que a gente já viveu até hoje, estamos cada vez mais isolados,
cada vez mais sozinhos. Preferimos o contato pelo celular, pelo digital, e estamos deixando de lado o contato olho no olho, abraço, isso é importante. Não adianta chegar e falar assim, estou evoluindo emocionalmente, estou evoluindo espiritualmente, e aí você se isola completamente. Deixa de lado os seus vínculos que de fato estão ali para te ajudar. Eu sei que em algum momento a gente consegue enfrentar as coisas sozinho, sozinha, mas a gente não precisa. Partilhar a dor é importante. Às vezes a vida ela começa a ficar muito difícil, muito pesada, e quando a gente partilha o peso, ameniza um pouco para nós. Ameniza muito. Eu passei por isso no começo desse ano, de 2026, quando eu descobri que eu tinha TOC. Eu descobri, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Até então eu não sabia. Eu tinha um modus operandi minha vida inteira e eu fui atrás para descobrir. Tinha, né, chegou o diagnóstico de TOC. Eu tive manias, né, crises de manias e tudo mais. Sabe o que me ajudou muito? Claro, a intervenção medicamentosa, a psicoterapia e tudo mais, mas poder conversar com as pessoas sobre isso, poder ter apoio, poder partilhar a dor. Muitas amizades pegavam e falavam assim, ó, o dia que você estiver muito mal, me manda mensagem, vamos conversar. E eu fiz isso e me ajudou. Sair para espairecer. Você não precisa ter muitas amizades, você não precisa ter muitas pessoas à sua volta. Não é isso. São vínculos de qualidade. Pessoas que estão ali de verdade para você e por você. Se você não prestar atenção nesses amores que estão à sua volta, você vai passar a sua vida inteira procurando por algum amor. E vai aceitar qualquer tipo de amor. Às vezes nós estamos rodeados de amor, mas a gente não consegue valorizar. Principalmente por conta dessa construção que mostra para nós, essa pressão social que mostra para nós, que o único amor que vale a pena é o amor romântico. E aí vem falar, porque eu desisti do amor, porque eu desisti de não sei o quê. Se desistir do amor, você desiste de você, do seu sonho, da sua vida e das pessoas que você ama. Amor é uma palavrinha muito pequenininha com um significado muito amplo. Muito amplo. É que a nossa cultura, essa cultura ocidental, né, que traz ali as suas influências da Europa e tudo mais, reduziu um afeto, um sentimento tão complexo que é o amor em apenas uma única palavrinha e apenas um único sentido. Então, assim, cuidado com essa ideia de relações e vínculos de baixa manutenção. Eu não tô falando que você tem que ficar ali o tempo todo, né? Não, você tem que viver a sua vida. Mas não esqueça das pessoas que estão à sua volta. Não esqueça das pessoas que estão ali por você. Se você já perdeu alguém próximo, você sabe o que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando. É melhor a gente lidar com esse desconforto de pegar e falar, não, eu vou sair, eu preciso sair, eu sei que isso causa desconforto, do que lidar com arrependimento daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Tá bom? Depois dessa, eu vou drop the mic. Beijo.